Pode confiar, está começando. E hoje a minha convidada, ela é linda, ela é doce, ela é meiga, ela tem muito conhecimento sobre a palavra de Deus. Ela é professora da escola bíblica e o nome dela é Milena Pandolfo. Tudo bem, Milena? Tudo bem, Carla. Muito obrigada por tantos elogios. Não mereço tanto, mas eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com você hoje. Eu fico muito feliz de você estar aqui. Você é minha professora, né, na escola bíblica, e eu, assim, amo ouvir a sua palavra. Você traz com muita sabedoria, a gente é muito esclarecedora a sua palavra. Então, eu acredito que hoje nós vamos compartilhar do seu conhecimento. Amém. Eu acho que é um prazer para mim também ter você como aluna. Você igualmente é uma pessoa doce, uma pessoa iluminada, na qual nós podemos ver Deus. Amém. E esse momento da escola bíblica é um momento de aprendizagem para todas nós, não só para quem está assistindo a aula, mas para quem está ministrando a aula também. Eu tenho aprendido muito nessa oportunidade da escola bíblica. Ai, que bom. E eu me lembro, assim, no dia que eu fiz o convite para você, eu falei assim, ai, Milena, eu queria que você fosse compartilhar do conhecimento seu, né? E você falou assim, ai, eu! E enquanto eu estava preparando a nossa conversa de hoje, né? Deus falou comigo sobre aquela passagem da Bíblia, do jovem com 5 pãezinhos e 2 peixes, né? E naquele momento, aquele jovem só tinha aquilo. E ele entregou, e nas mãos de Jesus foi alimentado multidões. E eu acredito que hoje, com a sua humildade, toda a sua sabedoria, a palavra de Deus vai chegar para multidões. Que bênção! Eu aceitei realmente, porque eu sou uma pessoa bem discreta na minha vida pessoal, e eu aceitei realmente acreditando que esse testemunho de vida possa auxiliar outras pessoas. Por isso eu vim, para que seja para a glória de Deus e, se Deus permitir, que seja para enriquecer, para ajudar a vida de alguém. Sim. E a gente, quando está com o coração alinhado com Deus, é fácil a gente discernir quando vem a palavra dele, né? Amém. Conhecimentos para a gente ir guardando e se enriquecendo, né? É Da isso mesmo. palavra de Deus. Isso mesmo. E assim vamos começar o nosso bate-papo. Ok. Conte para mim, Milena, desde quando que você começou esse seu trabalho na igreja, na obra de Deus? Na escola bíblica dominical, eu iniciei há vários anos, há muitos anos atrás. Esses dias eu até peguei um certificado de formação de professores de 1998, se eu não me engano. Eu falei, nossa, quanto tempo! E eu iniciei trabalhando numa classe chamada Jardim de Deus, com as crianças mais novinhas. Primeiro grupo de crianças da escola bíblica, né, 2 aninhos, era a minha sala. Eu fui para essa sala devido à experiência que eu já tinha como professora na vida secular. Então eu comecei com essas crianças, bebezinhos praticamente, que hoje já são moços, né, que tive o prazer de poder trabalhar com eles ainda na infância, nessa primeira infância. E a sua conversão? Você já começou assim, desde pequenininha já dentro da igreja? Ou você teve um período que você não era ali do evangelho? Eu nasci num lar cristão. A minha família, de ambos os lados, por parte de pai e mãe, são evangélicos, então eu faço parte da terceira geração de cristãos, mas em um momento da nossa vida, os meus pais estavam parados de ir para a igreja, e a gente ia eventualmente, enquanto criança, às vezes com os avós, até o momento que meu pai faleceu. E no momento mais difícil da minha vida também foi o momento mais bonito, porque foi o momento que eu tive a oportunidade de ter um encontro pessoal com Jesus. A minha experiência com Deus se inicia aí, Na perda do seu pai? na perda do meu pai. E eu perdi um pai e descobri outro, né? Não que eu tenha ganho esse outro pai nesse momento, mas eu descobri esse outro pai nesse momento dessa perda. Olha. E você é casada? Eu sou casada há 21 anos e mãe de 2 filhos, 2 adolescentes. E eles frequentam a escola bíblica também? Eles frequentam, graças a Deus estamos vencendo. É uma luta, mas agora eles já estão
frequentando mais assiduamente, eles têm participado. Hoje em dia a gente tem que trabalhar muito com jovens, né? Porque o mundo secular chama muito a atenção deles, né? E a gente tem que desenvolver um trabalho mais que faz com que eles tenham essa visão para a igreja, para o evangelho, né? Realmente é um convencimento, né? Mas que ele não pode acontecer só da nossa parte. Precisa realmente ser um encontro. Cada um precisa ter o seu encontro pessoal com Deus, porque a partir da experiência concreta com Deus, não tem como voltar atrás. Ninguém encontra com Jesus e volta da mesma forma. É verdade. E é como fala, né? Que a falta de... o povo perece por falta de conhecimento, né? E eu posso ser testemunha disso, porque após eu começar a frequentar a escola, que faz pouco tempo, né, que eu comecei aí, mas muitas coisas foram esclarecidas na minha cabeça. Então, assim, é muito bom que a gente tenha mais conhecimento sobre a palavra de Deus, né? E como que é para você, assim, tá lá na frente das pessoas ensinando a palavra de Deus? Hoje eu trabalho com as irmãs e foi uma coisa que eu não procurei, mas uma coisa que naturalmente aconteceu, né? E eu sinto que as coisas de Deus, elas não são forçadas. Nós vamos nos encaminhando para aquilo que Ele tem para nós. E foi um grande presente trabalhar com as irmãs, poder estudar a palavra com as irmãs que têm mais maturidade, onde a gente consegue aprofundar mais o estudo da Bíblia. Não é fácil, né, você estar na frente, porque a gente também está aprendendo, né? Ao estudar a Bíblia, nós aprendemos junto com as irmãs. E esse processo é um processo fantástico de transformação na nossa vida. A Bíblia nos orienta que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, tem gente que fala, já tenho tantos anos de crente, eu não tenho mais nada para aprender. Isso não é fato, né? Porque Deus é infinito. Então, sempre nós teremos muito a aprender. Então, eu gosto muito da passagem em Oséias 6, no versículo 3, que fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída será como a alva, ela é certa, ele a nós virá como a chuva serôdia. Então, Deus, quando a gente busca, quando nós damos o primeiro passo, ele corresponde, né? Deus tem o desejo de se dar a conhecer, mas o primeiro passo é sempre nosso. Né? Então, a palavra, Jesus fala, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E às vezes parece estranho pedir para alguém cansado vir, mas é necessário mesmo uma resposta nossa, né? Ele já fez tudo o que era necessário para a nossa salvação. Agora é a nossa resposta, agora é a nossa escolha de ir até Ele. É a nossa vez de estar indo buscar, né? Porque Ele está sempre aberto e disposto a nos acolher, né? Com certeza. E eu vejo assim que lá na aula, muitas das vezes você se emociona. E eu, para me emocionar também, é bem fácil. Mas, assim, falar de Deus é emocionante, né? Ele, assim, é como se fosse algo vivo na gente, né? Ele traz energia, ele traz emoção, ele traz amor. Explica para mim o que é essa força que sai da gente. Eu sinto, né, que conforme nós vamos ministrando a aula, vem palavras que não podem ser da própria cabeça, mas são sopros, né, inspirações do Espírito Santo naquele momento. E eu acho tão maravilhoso que Deus não opera apenas em nós, Ele opera através de nós. Ele otimiza a sua graça, né? Então, ao mesmo tempo que Ele está trabalhando em um, Ele vai trabalhando nos outros. Então, eu sinto que quando a gente fala da palavra, flui do alto para nós e de nós para os outros. Então, é essa palavra viva que move dentro, internamente primeiro, e quando nos move primeiro, tem autoridade, né? Porque palavras qualquer um pode dizer, mas a autoridade vai ser do ensino que é vivido, que ele está sendo experienciado primeiro pela pessoa que está dizendo, e depois para o outro. Então, muitas vezes eu me emociono, sim. É porque é realmente a presença de Deus que está ali, né? Não dá para ter dúvida. É Deus que está se fazendo presente naquele momento, né? Eu até brinco com as irmãs, eu falo, irmãs, eu vou sair ali fora, virar umas estrelas e já volto. Quando você fala assim, que nós somos herdeiras do reino, né?
e somos escolhidas, a gente pode ir lá fora dar uma piruleta só para festejar. Para festejar. Precisa ser celebrado, né? Porque a nossa identidade ela é curada em Deus. Quando nós buscamos conhecimento de quem é Deus, nós nos encontramos. E ao nos encontrarmos, né, essa identidade ela é curada, nós nos equilibramos, nós não nos achamos nem mais e nem menos do que nós somos. E eu gosto de dizer lá na aula, nós somos as eternas, né? Isso é motivo de celebração. Nós não somos eternos de formação, como Deus, que existe desde sempre. Mas a partir da nossa criação, Deus promete para nós vida eterna, né? Todos somos eternos. Agora, a forma como nós vamos passar a eternidade é uma escolha nossa. E a gente tem que estar escolhendo agora, enquanto nós estamos aqui, né? Em vida, com certeza a escolha é feita em vida. E a sua sensação, assim, ó, quando você consegue esclarecer uma dúvida que as irmãs trazem? Ah, Milena, me esclarece isso que eu não consegui entender. Como que é, assim, Deus trazendo para você essa resposta? Olha, isso não tem preço, né? Tem muito valor nós sabermos que nós estamos sendo usadas para auxiliar outra pessoa, né? Porque acho que isso que é a igreja. Cada um tem seu dom e todos ministram em prol do todo, né? Em prol do corpo de Cristo. Então, com certeza, trazer uma palavra que traz vida, traz, às vezes, uma solução para alguém, não tem preço, né? É maravilhoso. É a obra de Deus acontecendo, né? É a obra de Deus. E assim, com todo o seu conhecimento, estudando a palavra, que desde pequena você já vem aprendendo, né? Alguma das vezes Deus deixa você sem resposta? Com certeza, né? Porque Deus é infinito, Ele é muito grande. Nós somos como pequenos recipientes diante da grandeza e da infinidade do oceano. Então, eu gosto bastante de uma palavra lá em Deuteronômio 29, né, que fala que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então, tem algumas coisas que já estão reveladas a nós e que a gente alcança entendimento, e algumas outras estão encobertas. Mas encobertas para quê? Exatamente para nos motivar e nos desafiar a procurar mais de Deus. Então, quando alguém vem com uma pergunta que nós não sabemos a resposta, é a oportunidade e o desafio de buscar mais em Deus. E como que você busca Deus? Qual que é a sua intimidade com Deus? Relacionamento, eu acredito que não dá para ter relacionamento com estranho, né? A gente geralmente não se relaciona com alguém que a gente não conhece. Então, a base do relacionamento, primeiro, é conhecer. E depois o diálogo, né? Não dá para estabelecer relacionamento se não há diálogo. Então, eu acredito em relacionamento através da leitura da palavra, onde eu vou conhecer quem é Deus, onde Ele se dá a conhecer, e o diálogo acontece na oração. Então, a oração é fundamental, né? É onde nós conversamos com Deus, onde nós estabelecemos esse relacionamento, e Deus sempre fala, Carla. Nós é que às vezes não conseguimos ouvir. Para ouvir a Deus, nós precisamos calar a nossa voz interior, as vozes externas, e perceber o que Deus está trazendo para nós como resposta. E nem sempre é fácil, né? Nem sempre é fácil, porque até no silêncio Deus fala. O silêncio também é resposta. O difícil é a gente precisa estar muito alinhado, mas nem sempre o dia a dia faz com que a gente consiga isso, né? Porque Deus, Ele sempre quer falar com a gente, mas em alguns momentos parece que a gente não quer ouvir, né? Isso. Eu acho que na maioria das vezes, nós é que não conseguimos ouvir. Por isso a gente precisa acalmar o nosso coração, né? A palavra fala para não andar ansiosos por coisa nenhuma. E coisa nenhuma é coisa nenhuma. E essa ansiedade, às vezes, nos impede, né? Nos tampa os ouvidos. Então, quando a gente acalma em Deus, você começa a prestar atenção. Porque Deus fala através da natureza, Deus fala através de outras pessoas, Deus fala através da brisa suave, como aconteceu lá com Elias, né? Então, o que basta para nós? Sensibilidade. E essa sensibilidade vem através do Espírito, que é o Espírito Santo que vai fazer esse convencimento, né, de pecado, de justiça, de juízo, essa orientação de que Jesus é o caminho e que é para andar nele, né? É o Espírito Santo que vem falando assim,
por aqui, um passo mais para cá, menos para lá. Então, essa orientação vai vir de Deus, mas eu preciso querer, em primeiro lugar, e eu preciso me sensibilizar, me permitindo, né? Respirar e tentar captar, entender o que Deus está falando, o que Deus está sempre falando. E não é de qualquer jeito que a gente vai estar no caminho de Deus, né? É um caminho mais estreito. Eu acho que a gente vem como está, mas na caminhada a gente se transforma. Porque verdadeiramente Jesus é fascinante, né? E ele transforma o nosso modo de ser. Então a gente sabe que ao aceitar Jesus, a regeneração e a justificação, elas são automáticas. Mas também começa um processo de santificação. Santificação parece um negócio, nossa, o que será? Santificação nada mais é do que a nossa jornada com Deus, o nosso caminhar com Deus. Santificação é separação. Então, embora estejamos no mundo, nós já estamos separados para Ele, né? Nós temos esse desejo de conhecê-lo, e ao caminhar com Deus, nas devidas proporções, nós vamos nos tornando parecidos com Ele. E eu vejo assim que quanto mais a gente vai se aproximando de Deus, tem coisas que começam a incomodar na gente, né? O que a gente fazia já incomoda hoje. Tipo, uma roupa, um lugar que a gente costumava ir. É dessa forma mesmo? É dessa forma mesmo. E é um processo muito individual, né? Mas Deus vai sinalizando pra gente, né? Aquilo que o agrada e aquilo que não. Aquilo que convém para um servo de Deus, para alguém que quer ser reconhecido na rua como uma mulher de Deus, como um homem de Deus. Então Deus vai sinalizando. E o Espírito Santo se importa conosco, nas mínimas coisas. Então até aquela dica, né, assim, o que combina com o quê? Se você quiser essa parceria, o Espírito Santo faz. Então, assim, Senhor, com que roupa que eu vou? Né? E de repente parece que aquela roupa pula do armário e o Espírito Santo confirma, vai com essa. Porque nós mulheres já somos difíceis de escolher roupa, né? É difícil. E a gente gosta de uma dica de amiga, né? Mas nem sempre a amiga está ali, mas o Espírito Santo está, né? Então, não é usando Deus, mas Deus compartilhando conosco nas maiores e nas menores coisas. É porque Ele é o nosso amigo, é o nosso pai. E a gente pode contar com Ele para tudo, né? Para tudo, Carla, para tudo. E quem descobre isso, né? É um recurso que nem todos se apercebem, né? Que está disponível. O Senhor se deu a conhecer e Ele está presente. E tudo que a gente perguntar em oração, aquilo que a gente buscar nele, nós vamos ter resposta. E a sua assim, o que você fala assim? Isso aconteceu comigo, que eu pedi, Deus mostrou. Você tem alguma coisa forte que marcou a sua vida? Olha, tem muitas coisas fortes e, na verdade, desde lá o início, né, no meu encontro com Jesus, na perda do meu pai, eu até comentava com a minha mãe, falava, mãe, parece que eu não gostava do meu pai, de tanta paz que eu tô sentindo no meu coração. E, né, lá naquele momento mesmo, era a operação de Deus, já a operação do Espírito Santo, consolando. Mas, assim, eu acho que o que é mais emocionante são as pequenas coisas do dia a dia, né? Quando a gente não se sente sozinho. E eu acho que os maiores momentos eu senti com Deus no carro, dirigindo, indo levar meus filhos. Quantas vezes de ter sido visitada pelo Espírito Santo. No dia a dia, no cotidiano, né? Sentir que Deus está presente comigo, que Ele se importa com aquilo que eu sou, com aquilo que eu sinto, com as coisas que acontecem na minha vida. E essa hora é como se você estivesse lá num consultório, deitada no divã e conversando com Deus, né? Eu já me senti passando... Eu nunca passei por uma terapia, né? Mas eu acredito que o Espírito Santo fez muitas terapias comigo. E eu sei, ele me falou coisas que eu não aceitaria de ouvir de pessoas. Porque às vezes quando alguém vai trazer pra gente uma orientação, ou mesmo uma correção, a gente já se arma, né? Mas o Espírito Santo me falou algumas coisas que eu falei, sério? Mas eu me permiti. E com a maturidade, também eu sinto, né? Que primeiro, quando eu tinha um conflito com alguém, eu sempre achava que o outro é que era o culpado. Então, aquela tendência da vitimização, de achar assim, eu tô certo, eu tô correta, né? Hoje, com a maturidade, com essa vida com Deus, eu já sinto assim, Deus, eu me dou o benefício da dúvida. Pode muito bem ser que nesse conflito a errada seja eu, e tudo bem, eu aceito. Porque já é do ser humano, nós somos assim, né? Que primeiro a gente acha que é o outro que tá errado.
Mas assim, na hora que o Espírito Santo já tá atuando na vida da gente, é que nem você falou, a gente se deixa permitir que eu também posso estar errada, né? Com certeza. E conversão é isso, né? E arrependimento é voltar-se para dentro, né? A gente não parar de querer ter o controle sobre as outras pessoas, porque acho que principalmente nós mulheres, né? Nós gostamos de controle, de controlar, principalmente na família. E quando a gente percebe que nós não temos o controle está na mão do dono de todas as coisas, o controle está na mão de Deus. E que a nós compete cuidarmos da nossa própria vida, da nossa própria alma, melhorarmos, né? Então, quando a gente entra nessa obra de redenção, do arrependimento, a gente se volta para dentro, né? Para mudar quem nós somos. E a nossa mudança é capaz de gerar mudança nos outros. De uma forma leve, não obrigatória. Porque a gente consegue mostrar a mudança, porque o velho homem às vezes aparece na gente, né? E como? E assim, a gente tendo essa mudança, outras pessoas querem falar, nossa, mas alguma coisa está acontecendo diferente nelas ali, né? E querem começar a seguir o mesmo caminho que a gente, né? É isso. E você? Teve, assim, uma experiência... Porque agora nós estamos num resquício de pandemia ainda. E muitas pessoas passaram, se mostraram de verdade aquele processo de ficar sozinho em casa. Muita gente ficou muito nervosa, outras ficaram doentes. Você teve alguma experiência diferente nesse processo de pandemia? Eu tive, sim. No início da pandemia, em 2020, eu tive a oportunidade de ficar 6 meses em casa trabalhando em home office. Então, em primeiro lugar, eu agradeci muito a Deus, porque depois de muitos anos, eu fiquei 6 meses em casa, que eu trabalho desde os 18 anos, então nunca parei, fora as licenças maternidades, né? Tanto tempo em casa. Então, eu me senti bancada por Deus. Uhum. E foi um momento maravilhoso, e onde eu senti de começar a cultivar algumas plantas. E eu era uma pessoa que matava cactos. E aí eu resolvi chamar uma floricultura, dizer que eu tinha um espaço pequeno em casa, mas que eu gostaria de começar a cultivar algumas plantas. E esse desejo nasceu porque na minha casa não tem gramado ou terra, é tudo piso. E num cantinho, num buraquinho da parede, nasceu uma planta. Uhum. E, de repente, aquela planta surgiu e ela cresceu tão rápido e ela tinha umas raízes tão fortes. E aquilo trouxe para mim quanta resiliência, quanta persistência de uma planta nascer num lugar tão inóspito, né? E ela nasceu. Então, se ela nasceu assim espontaneamente, me deu o desejo de cultivar. Um pequeno jardim. E nessa área de luz entre o quarto dos meus filhos, eu comecei a cultivar algumas plantas, com a ajuda dessa pessoa da floricultura, que me orientou o tipo de planta. E quanto Deus tem falado comigo através das plantas. Né? Ele me fez pensar lá no Éden, onde Adão e Eva foram colocados no jardim, e ele me fez sentir que eles aprendiam sobre Deus ao cultivar a terra. E eu já ouvi do Rodolfo Abrantes uma palavra dizendo que o homem da terra muito dificilmente não crê em Deus. Porque ele vê as maravilhas da natureza. A natureza, ela declara que Deus existe. Porque a cada dia que passa, nasce uma folha, aparece um galho, aparecem as flores, que têm cores exuberantes, e elas trazem para a gente todo um contexto de persistência, trazem para a gente a observação de que existem tempos, ciclos, onde há momentos que você está florindo e há momentos que você não está. Que há momentos que as folhas, em cada fase, a planta concentra energia em uma parte dela. Uhum. Então, às vezes, você não vê uma planta vistosa, mas você vê raízes firmes. E eu senti que Deus trabalha em nós. Primeiro, Ele cria raízes, né? Na nossa fé, na nossa vida espiritual. Muitas vezes ninguém está vendo nada, né? A planta está pequena. Nem nós estamos vendo. Nem nós estamos vendo, mas há todo um investimento de Deus nas nossas raízes. E aí, depois que as raízes estão consolidadas, formadas, aí vai nascendo aquele pequeno caule, vem as folhas, e de repente vem as flores, né?
que é a culminância desse processo. Então, e Deus fala muito comigo. Cada vez que eu saio ali fora, no meu quintal, e eu vejo essas plantas, e eu vejo que quando eu cuido mais, elas correspondem mais. Quando eu cuido menos devido a alguma agitação da vida, alguma questão que me impede de estar cuidando, o quanto elas sentem. Então, essa lição do cultivo das plantas trouxe para mim muito de lição de vida, Carla. E eu voltei para Adão e Eva, que eles, cultivando a terra, eles adoravam ao Senhor, né? E é tão lindo porque Deus dá essas oportunidades e às vezes a gente não sabe valorizar, né? Passa batido, Passa né? batido. E Jesus, ele é tão respeitoso que ele só vem para perto da gente se a gente se permitir, né? Verdade. Porque ele fala, eu bato e você abre. E se a gente não abrir, ele não vai se chegar, né? É isso mesmo. Mas eu acho que a gente não tem nada para se vangloriar de si mesmo, né? Mas dele vem tanto o querer como o efetuar. Então Deus é maravilhoso. Ele opera em nós de muitas formas, né? A multiforme graça de Deus sobre as nossas vidas. E eu sinto que nas pequenas coisas é quando Deus mais fala com a gente. Então, essa experiência agora de cuidadora de plantas, para mim, tem sido fantástico. Eu não abro mão, não mato mais cacto. Assim, muito eu trouxe para minha vida. Uhum. E eu aconselho quem tiver vontade, né, a também Porque, além de iniciar tudo, esse processo. Deus falou com você nesse processo e é uma terapia, né? Com certeza. É uma forma de você estar se distraindo, uma hora de você estar tendo um momento seu ali. E se você aprendeu a conversar com Deus nesse momento, né? Com certeza. É maravilhoso. A natureza, ela expressa mesmo a glória de Deus. E o Senhor fala conosco, nas pequenas e nas grandes coisas. E como que é a grandiosidade da gente de ter uma vida com Deus? O que você fala assim, ó, para você ter uma vida com Deus, você precisa... É difícil ter um caminho, porque cada um vai encontrar a Jesus de uma forma, né? Mas você fala assim, uma pessoa que não tem base nenhuma, você fala assim, ó, vamos começar a seguir a Deus. Como que você falaria para ela? É assim, acho que a gente não pode confundir espiritualidade com religiosidade vazia, né? Deus, ele é imenso, né? Deus é uma pessoa, Deus é vivo. Então, não dá para compreender Deus apenas pelos aspectos, os atributos cognitivos, razão e inteligência. Deus precisa ser vivido, precisa ser experimentado. Então, eu posso te dizer muitas palavras de quem é Deus, mas enquanto você não tiver a sua experiência, enquanto você não sentir, você não provar quem é Deus, serão meras palavras, né? Não dá para dar dimensão. Então, viver com Deus é um privilégio. Davi já compreendeu a importância da presença. Nada substitui a presença de Deus, né? A presença de Deus, ela sempre vai nos completar e vai estar acima de todas as coisas. Então, um conselho é que você quer conhecer a Deus, você busque a Deus, porque ele tem interesse, ele se dá a conhecer. Então, eu aconselhei uma vez uma professora na escola, né, quando ela veio conversar comigo sobre algumas coisas pessoais. Falei, você quer conhecer a Deus? Não vá pelas minhas palavras ou pelas palavras de ninguém. Se ajoelhe e fale, Deus Criador, eu não quero passar por essa terra sem te conhecer. Falei, fale de coração e se prepare para a experiência. Porque ele já se deu a conhecer, ele tem interesse em se revelar para nós. Que nem se falou agora de Davi, né? Davi, ele causou ele tinha um coração perfeito para Deus, né? Ele estava ali fazendo as obras dele, né? E Deus manifestava nele na simplicidade, né? Ele lá cuidando das ovelhinhas dele. E a gente também pode ser dessa forma, né? A gente acha que Deus não vai ouvir uma palavra, uma oração, mas ele sempre ouve, né? Ele ouve, sim. A gente às vezes espera que sejam grandes rituais, né? Que Deus exija coisas grandes. Não, ele quer apenas que nós abramos o nosso coração
e que a gente dê uma resposta positiva ao sacrifício de Jesus. Tudo que tinha que ser feito já foi feito por ele. Agora a nossa parte é abrir o coração realmente e aceitar que nós precisamos dele para a nossa caminhada. Que nem nós conversamos um pouquinho antes de começar, e eu achei tão lindo que você falou, né, que lá no jardim Deus descia e visitava, né, Adão. E a gente pode se permitir a isso, né? Ele teve esse privilégio de estar ali conversando com Deus, mas Deus continua ainda falando com a gente, né? É só a gente se permitir, né? A Bíblia apresenta um perfil, né, de quem é Deus, e Deus é um gentleman. Deus é extremamente educado, né? Então, tudo aquilo que oprime, que obriga, não pode vir de Deus. E é como eu falei para você no início, né, da nossa conversa, Deus visitava. A terra é de Deus, mas ele deu autoridade ao homem sobre a terra e ele visitava, né, com esse respeito, com esse carinho aos donos delegados da terra, né? Deus vinha ao final do dia e visitava, e ele nos visita. E toda essa sua jornada de igreja, de evangelho, de conhecimento, teve algo assim que você falou assim, isso foi desafiador? Mesmo eu buscando Deus, foi desafiador? Você passou algum momento assim, e que lá na frente, depois Jesus confortou você? Carla, o desafio, ele é constante, né? Porque nós não somos pessoas perfeitas. Nós estamos em processo. Então, na jornada, nós enfrentamos altos e baixos, momentos em que nós nos sentimos fortalecidos, sentimos que estamos agradando a Deus, e momentos que a gente sente que a fé desfalece, diminui. Então, o conflito, o desafio é constante, né? Mas o importante não é o quanto você já caminhou, mas você não estagnar. Você precisa continuar na jornada. Que Jesus se definiu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu refleti bastante também na pandemia sobre aquela palavra que Deus deu para Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. E aí eu casei as duas coisas. Deus ordenou a Abraão que caminhasse e Jesus é o caminho. Então é uma jornada que é um processo. A vida é movimento, eu preciso dar um passo de cada vez e sempre. Né? Não pode parar, né? Nós não podemos parar. Então, não é porque, de repente, naquele dia você não está se sentindo tão fortalecido na fé, ou você acha que fez alguma coisa que desagradou a Deus, que você perdeu toda a sua caminhada, né? Você precisa se levantar novamente e saber que toda vez que você se arrepende, toda vez que você busca, Deus vem e é possível retomar a caminhada. E algumas pessoas ainda não conhecem esse caminho, né? O que nós podemos fazer para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus? Eu acho que, em primeiro lugar, é o exemplo como pessoas, né? Porque mais do que palavras, as pessoas elas veem quem nós somos, né? No dia a dia. Porque não adianta uma espiritualidade que me faz erguer a mão, louvar a Deus no final de semana e que não me mude na segunda-feira, que não me torne uma pessoa melhor. Então, acho que em primeiro lugar é o testemunho de vida e depois o testemunho em palavras mesmo, né? Dizer que Deus é bom, dizer que é muito gostoso caminhar com Deus, que não é nada arcaico e nem nada difícil, não. É muito prazeroso caminhar com Deus, é muito dinâmico a caminhada com Deus. E é sempre bom a gente estar aprendendo mais a palavra de Deus, né? Eu acho assim que as pessoas deviam sempre estar procurando uma igreja, frequentando a escola bíblica, porque traz muito conhecimento pra gente, né? E que sempre conhecimento é bom. É uma coisa que nunca vai ser tirado da gente, né? Fato. Com certeza, fica o convite, né? Para que todos, independente da igreja que for, mas que todos busquem, né, esses momentos de conhecimento da palavra. E a escola bíblica é um momento de sistematização desse conhecimento. Então, tem uma didática maior, tem um tempo maior, tem um espaço para as pessoas fazerem perguntas, tirarem suas dúvidas. Então, eu acho um movimento bem eficiente nessa aprendizagem. E vai ser eficiente porque a hora que a gente tá lá no culto, ouvindo a palavra, você vai fazer ligação, né? Isso. Olha, eu aprendi aquilo que no decorrer do culto, às vezes você não consegue ter todo esse entendimento, né? Então, você pega aquela palavra, você esclarece na escola bíblica, ou quando surgir uma dúvida,
você já consegue fazer conciliação, né? Dá para fazer esses links, né? E dá parâmetro para a gente fazer a avaliação da pregação que está ouvindo, né? Se é coerente com o que a palavra como um todo traz, porque a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Então, pessoal, a gente precisa ter conhecimento para poder avaliar o que a gente ouve na pregação. Eu tenho certeza que essas suas palavras foram ricas, valiosíssimas e esclarecedoras, porque muitas pessoas precisam ouvir para despertar o conhecimento, despertar para buscar mais conhecimento. E eu fui uma delas, né? Uma pessoa lá na igreja falou, vai um dia na escola. E eu sempre tinha curiosidade. Eu falei, e fui. E que nem você falou, é um caminho que tem mais volta, porque a gente se apaixona pela palavra e a gente quer cada vez mais saber, né? Com certeza. A palavra, ela já se apaixonou por nós, né? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que entregou o seu filho, que deu o seu filho. Então, a palavra já se apaixonou por nós. Agora é a nossa vez de correspondermos. E à medida que a gente se aprofunda nesse caminho, nós vamos desenvolvendo amor pela palavra, amor por Cristo, amor por Jesus. E eu espero que possa contribuir. Esse momento eu dou de presente ao Senhor, que já fez tantas coisas e faz todas as coisas na minha vida. Então, falar um pouquinho dele é a minha parte de retribuição a tudo que ele tem feito para mim. E eu concordo com o que você está falando, porque, assim, as poucas coisas que eu já estou aprendendo mais concreto, assim, eu gosto de falar. Eu chego em casa e falo, hoje eu aprendi isso. Vocês sabiam que é assim? E falo assim, não sabia, ó. Aí eu pego e falo, desse jeito. Porque é bom a gente aprender, a gente ficar feliz e estar trazendo conhecimento para outras pessoas, né? É isso aí. E assim Deus vai fazendo a obra. E assim nós vamos terminando o nosso bate-papo. Foi assim muito edificante, é rico conhecimento, é sempre bom a gente estar aprendendo. E eu quero trazer você mais vezes para a gente pegar um tema da Bíblia, conversar e explicar, porque esse projeto nosso é para levar a palavra de Deus para pessoas que ainda não conhecem. Porque como a gente fica feliz em estar com conhecimento, eu queria que mais pessoas ficassem com esse mesmo sentimento. Amém. Glória a Deus, né? Que o nome dele seja sempre louvado através da sua vida, Carla. Que ele abençoe, né, esse projeto e que muitas vidas possam ser realmente alcançadas por ele, porque quem não foi alcançado ainda está perdendo muita coisa. Muita coisa, é verdade. Porque é bom demais. Então eu agradeço muito a sua participação, a sua presença. Saiba que eu amo você, você faz parte agora aqui do meu coração e estamos aqui para outras conversas. É recíproco, Carla. Também te amo em Cristo Jesus e estamos aí à disposição. Então tá joia. Gente, obrigada por ter ficado até o final. Quero agradecer muito a Deus pela vida da Milena, por Deus estar permitindo esse projeto na nossa vida. Eu não posso esquecer de agradecer sempre agora ao meu marido, porque se não fosse ele, essas imagens não chegariam até vocês. E de uma coisa eu falo, e em Jesus você pode confiar. Pode